Começando aqui a gravação, professor Francisco. Uhum. Pode mandar ver, então. Bom dia, gente. Eu estou vendo aqui pela participação de vocês, tem eu não sei como é o nome dele, é Vozes da Filosofia, né? Eu estou fazendo referência a isso porque o tema que nós vamos discutir hoje, né, requer bastante uma boa compreensão filosófica ou da lógica dialética, etc., né, para poder pensar. O trabalho abstrato ele poderia, então, nos ajudar a pensar essa questão. Tá? E eu adiantaria dizendo o seguinte, essa é a discussão do trabalho abstrato, é uma das discussões, se não a discussão mais difícil do livro 1, né, de O Capital. Né? Eu tenho visto, né, muitas pessoas se debruçando sobre o trabalho abstrato, mas não vi ainda, né, pensar essa categoria como uma categoria que envolve, né, uma relação entre lógica e história ao mesmo tempo, né, ou uma categoria que requer um bom conhecimento, um conhecimento relativo da ciência da lógica de Marx. Eu não quero falar como Lênin, dizer que quem não leu a ciência da lógica não entende nada do Capital, que eu acho isso uma presunção, uma posição muito radical e presunçosa da parte do Lênin, mas, né, de certa forma, uma leitura, né, um certo conhecimento, ainda que geral, né, da lógica de Hegel ou da filosofia hegeliana é fundamental para a gente discutir a categoria de trabalho abstrato. Então, posto isso, né, já que o nosso tempo hoje vai ser um tempo mais breve, né, porque eu já destrinchei grande parte daquilo que a gente ia discutir, eu gostaria de iniciar a discussão de hoje antecipando o conceito de trabalho abstrato. Eu digo antecipando por quê? Porque o conceito de trabalho abstrato só pode ser pensado como resultado de uma longa mediação de determinações do trabalho, tanto do trabalho em geral como do trabalho particular no capitalismo. O conceito de trabalho abstrato só sairia no resultado, no final desse processo de desenvolvimento das mediações, lógico, necessárias para entender o que é trabalho abstrato. Então, até antecipar o conceito de trabalho abstrato, é preciso ter claro que esse conceito só se torna verdadeiramente claro, verdadeiramente compreendido, depois de um longo processo de desenvolvimento da categoria, ou das determinações da categoria mercadoria. Mesmo assim, eu vou correr o risco de começar pelo fim, ou seja, antecipar o conceito de trabalho abstrato para depois desenvolver, né, as determinações desse conceito para ver como é que ele aparece ao final da exposição. E eu começaria dizendo o seguinte, o que é trabalho abstrato? Numa primeira aproximação, o que entender por trabalho abstrato? O trabalho abstrato deve-se entender a conversão ou transformação, é a mesma coisa, né, do trabalho concreto no seu oposto direto, que é o trabalho diretamente social, que é o trabalho abstrato. Vou voltar. Trabalho abstrato é a conversão dos diferentes tipos de trabalho, trabalho singular, trabalhos concretos, né, a conversão desses trabalhos em seu oposto imediatamente direto, que seria, portanto, o trabalho social, o trabalho abstrato. Não é o caso da gente desenvolver aqui, né, a discussão sobre a forma de valor simples, né, sobre a forma de valor, sobre a forma de valor, o valor de troca. Nós não vamos discutir isso aqui, que está na terceira seção do Capital. Mas é aí, na terceira seção do Capital, falando em equivalente geral, que o Marx vai desenvolver ao longo de várias mediações, que o Marx vai dizer que o equivalente geral, né, ele diz o equivalente geral, né, como o trabalho concreto torna-se a forma de manifestação do seu contrário.
trabalho humano abstrato. Ou seja, a forma equivalente, que é a forma dinheiro. Marx aí no capítulo 1 está trabalhando com a forma mercadoria-dinheiro. A mercadoria-dinheiro é produto de um trabalho privado, é produto de um trabalho concreto, de um trabalho particular, de um trabalho específico. Como esse trabalho, como essa mercadoria assume a função de equivalente geral, esse trabalho se converte numa forma de manifestação direta, o oposto da forma como ela é produzida, ou seja, como trabalho concreto. Então, ela se transforma no seu oposto. Por quê? Porque a forma equivalente é a forma em que todos os produtos do trabalho pode se comparar com essa forma geral de equivalente. Então, a forma equivalente geral é produto de um trabalho concreto, mas a mercadoria dinheiro, mas ao assumir a forma de equivalente geral dentro do sistema, ela se torna manifestação do seu oposto direto, que no caso é o trabalho social, que no caso é o trabalho abstrato. Voltando, portanto, trabalho abstrato, né, é a conversão, é a transformação dos trabalhos privados em seu oposto direto, em trabalho diretamente social. Ou seja, trabalho concreto não é uma coisa separada e trabalho abstrato é outra coisa. Não, é como o trabalho concreto, mediante todo o processo de dialético, é como esse trabalho concreto, esse mesmo trabalho, se transforma em seu oposto direto, ou seja, em trabalho diretamente social. Portanto, não são dois tipos de trabalho, não dá para separar trabalho concreto e trabalho abstrato como sendo duas coisas distintas. Eu faço questão de chamar a atenção para isso, porque, me desculpe do Lukácsiano, né, mas quem estuda Marx a partir de Lukács, eu acho meio complicado, né, porque eles falam da categoria trabalho como uma categoria geral, quando, na verdade, o que está em jogo aqui é a categoria de trabalho abstrato. Né? É a conversão do trabalho concreto, que é uma categoria universal, sempre existiu, na sociedade capitalista, em seu oposto direto, em trabalho abstrato, em trabalho diretamente social. Ficou claro, Osmar, essa discussão, o conceito por hora? Não precisa, pode até se dizer, eu não entendi porra nenhuma até agora. Tudo bem, eu também não dei nada. Eu só disse que é a conversão do trabalho concreto em seu oposto direto, imediato, que é o trabalho socialmente, que é o trabalho diretamente social. Só disse isso, que é trabalho abstrato. Bom, isso é uma afirmação, isso é uma assertiva. Agora, demonstre isso. Como é que se dá essa conversão dos trabalhos concretos em seu oposto direto, em trabalho diretamente social, que é o trabalho abstrato. Certo? Hein, Ivan? Está claro, Ivan? Por enquanto, sim, professor. Por enquanto. O negócio é que parece que a coisa vai piorar. Quanto mais a gente avança, a coisa vai piorando, né? Bom, vamos pegar o Capital, o livro, capítulo 1, né? Onde Marx diz o seguinte, né? Marx mostra aí no capítulo 1, né? Recorrendo ao desenvolvimento histórico da produção, da produção, né? Ou seja, história e lógica caminham de mãos dadas ao longo de todo o desenvolvimento categorial do livro O Capital. Né? Então, Marx mostra aí que na antiga comunidade indiana, o trabalho é socialmente dividido sem que os produtos se tornem mercadoria. Ou seja, os trabalhos já são trabalhos sociais, inseridos dentro da divisão social do trabalho, já trabalhos levados a cabo por produtores privados e independentes um do outro. Esses trabalhos já são trabalhos, diz Marx, socialmente divididos, né? Sem que os produtos dos trabalhos virem mercadoria, se transformem em mercadoria. Há uma divisão social do trabalho, mas essa divisão social do trabalho não implica que
produto dessa divisão social do trabalho, que é o trabalho concreto, se transforma em mercadoria. Tem divisão social do trabalho sem produção de mercadoria. É isso que Marx está dizendo. Porque a categoria, né, trabalho social, ela é uma categoria universal. Ela é uma categoria geral. Né? Desde que o homem começou a produzir para se manter vivo na face da Terra, que houve uma certa divisão social do trabalho. Né? A gente pode pegar a sociedade feudal. Então, na sociedade feudal, você tem uma divisão social do trabalho. Alguém se dedica à produção de roupa, alguém se dedica à produção de alimentos, outro se dedica à produção de determinada outro produto e assim por diante. As necessidades dos indivíduos, das pessoas, são variadas e, portanto, exigem trabalhos distintos, trabalhos particulares adequados a cada forma distinta de produção da subsistência dessa comunidade. Então, você tem divisão social do trabalho, sem que essa divisão social do trabalho implique a produção de mercadoria. Ou, para citar um exemplo mais próximo, diz Marx, em cada fábrica o trabalho é sistematicamente dividido. Mas essa divisão não implica que os trabalhadores troquem entre si os produtos, seus produtos individuais. E ele continua: apenas produtos de trabalho privados, separados e mutuamente independentes uns dos outros, se confrontam como mercadoria. Então, no capitalismo, você tem uma divisão social do trabalho mais complexa, mais desenvolvida do que nas comunidades antigas, mais complexo e mais desenvolvido do que era na sociedade feudal, e essa divisão social do trabalho mais complexa é condição de possibilidade para que os produtos do trabalho do homem se transformem em mercadoria. Para que haja transformação do produto do trabalho do homem em mercadoria, pressupõe-se uma certa divisão social do trabalho, uma certa divisão complexa e desenvolvida. Então, a divisão social do trabalho é condição, é pressuposto para que haja produção de mercadoria. Mas a produção de mercadorias não necessariamente, né, é pressuposto da divisão social do trabalho. É a divisão social do trabalho que permite que os produtos do trabalho do homem, vamos falar assim num sentido bem geral, possa se converter em mercadorias. Mas a produção de mercadoria, né, depende da divisão social do trabalho, mas a divisão social do trabalho não depende da produção de mercadorias. Vamos deixar isso bem claro. A produção de mercadoria depende da divisão social do trabalho, mas a produção de mercadoria, não, a divisão social do trabalho não depende da produção das mercadorias. Então, ter isso aí é extremamente importante para a gente começar a entender por que eu comecei dizendo, vou repetir de novo, que o trabalho abstrato é a conversão do trabalho privado em trabalho diretamente social. Falar de trabalho diretamente social é mesmo que dizer trabalho abstrato. Tá? Eu posso usar diretamente social ou trabalho abstrato. Trabalho abstrato é o trabalho que se troca por qualquer outro tipo singular de trabalho. Isso é trabalho diretamente social, isso é trabalho abstrato. Então, nós temos aqui, né, a divisão social do trabalho, que implica na produção de mercadorias, mas que a produção de mercadoria, por sua vez, não desenvolve, não requer ou não implica uma divisão, não tem como consequência a divisão social do trabalho. Ainda que a produção de mercadorias seja produtos de distintos trabalhos privados, estes trabalhos estão necessariamente encadeados entre si pelos laços invisíveis da divisão social do trabalho. A produção de mercadoria, produto de distintos trabalhos, de trabalhos particulares, de trabalho específico, realizadamente independente um do outro, mesmo que esses trabalhos sejam independentes um do outro, que seja um trabalho realizado de forma particular, de forma privada, mesmo assim, esses diversos trabalhos privados
que existe, que se desenvolve independentemente um do outro, estão ligados entre si. Tá? Estão ligados entre si. Quer dizer, no capitalismo, né, você tem uma divisão do trabalho mais desenvolvida, mais complexa, né, mais concreta, né, e, portanto, você tem uma produção levada a cabo por produtores individuais, privados, que independem um do outro. Mesmo assim, esses indivíduos estão ligados entre si pelos fios invisíveis da divisão social do trabalho. Quer dizer, o trabalho concreto, o trabalho específico para produzir um produto específico, este trabalho, mesmo sendo um trabalho concreto, já faz parte da cadeia, né, da divisão social do trabalho. Olha como isso aqui é fundamental. O trabalho concreto, o trabalho privado, vamos usar assim para ficar mais claro, que é um trabalho executado independentemente de outros indivíduos, esse trabalho privado é também trabalho social. É trabalho social por quê? Seguinte maneira, toma um produtor de casaco. Um produtor de casaco está desenvolvendo a sua atividade de forma privada, de forma particular, né? Independentemente dos outros produtores dentro da sociedade, vamos chamar assim. Mas esse produtor de casaco, por sua vez, precisa de quê? Precisa do tecido para fazer o casaco, que não é ele que produz o tecido, é o outro produtor. Portanto, ele está ligado ao produtor de tecelagem. Tá? Indiretamente, de forma invisível, está ligado. Está ligado ao produtor de botões. O cara lá está produzindo botões, etc, etc. O outro está produzindo tecido e ele está produzindo casaco, está confeccionando casaco. São 3 formas de trabalho privados, independentemente um do outro, mas que estão ligados entre si. Né? Então, trabalho concreto já é um trabalho social. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque eu comecei dizendo que trabalho abstrato é a conversão do trabalho concreto em trabalho diretamente social. Como, Teixeira? Tu está dizendo uma coisa dessa? Como é que o trabalho já é social, tem que se converter pela uma segunda vez em trabalho social? Aí é que está o pulo do gato. Né? O que já é social tem que se tornar social por uma segunda vez. Como se explica isso? Né? Trabalhos concretos, que são trabalhos singulares, que são trabalhos específicos, estão ligados entre si, são, portanto, elos da divisão permanentes da divisão social do trabalho, portanto, já são socialmente úteis esses trabalhos, mas precisam ainda se converter em trabalho diretamente social. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Eu não sei se vocês chegaram a ler o livro de Rui Fausto, Marx, Lógica e Política. Né? O tomo 1 tem um capítulo sobre trabalho abstrato, extremamente intricado, que o Rui Fausto escrevia, né? Não escrevia para cristão, né? Ele escrevia para semideus. Né? Acho que nem Rui Fausto conseguia entender ele depois que ele fosse se dar o trabalho de ler o que ele fez. Né? Mas, né, nós estudamos Rui Fausto no meu grupo de estudo que eu tinha, né? E a gente tinha um filósofo, né, que conhecia bem a lógica hegeliana, e aí, com muito sacrifício, a gente conseguiu entender relativamente o Rui Fausto. Então, Rui Fausto é um dos autores, se não o único autor brasileiro que melhor pensa a categoria de trabalho abstrato. Vocês já perceberam uma coisa, que o trabalho abstrato é uma forma histórica específica? Você tem os trabalhos privados, concretos, que são trabalhos privados. Isso sempre existiu, desde que o homem começou a produzir para sobreviver. O trabalho concreto, o trabalho específico, o trabalho singular, né, era trabalho social. Já era trabalho social. Mas no capitalismo, esse trabalho concreto se converte em trabalho diretamente social. Então, a categoria de trabalho abstrato é uma categoria historicamente determinada. Significa dizer trabalho abstrato, né? Já que a primeira seção do Capital é a aparência do sistema,
Trabalho abstrato é uma categoria específica do modo de produção capitalista. É isso que diz Marx, né? Quer dizer, por isso Marx vai dizer na segunda seção do primeiro capítulo, ele vai dizer que o trabalho abstrato é a categoria em torno da qual gira a compreensão da economia política. Ela deve ser examinada mais de perto, diz Marx. Então, Marx fez do trabalho abstrato, ouviu no trabalho abstrato a categoria central para poder entender a economia capitalista. O que faz os teóricos da sociedade do trabalho quando negam a existência do trabalho? Eles estão negando o trabalho concreto? Não. O que é que eles estão negando? O trabalho abstrato, que é a categoria central que diz o que é a sociedade capitalista. Então, Habermas, né? Quem é outro aí do fim da sociedade do trabalho? Todos esses teóricos do fim da sociedade do trabalho, né? Tentam negar não o trabalho concreto. Eles não defendem o fim do trabalho concreto, mas sim do trabalho abstrato. Com isso, eles desmoronam toda a arquitetura categorial do capital, já que o trabalho abstrato é a categoria, né, sobre a qual se desenvolve as demais outras categorias, ou o sistema categorial do capital. Então, trabalho abstrato, né, é o que está em jogo. Será que o trabalho abstrato hoje continua sendo a categoria central para eu pensar a sociedade capitalista? A questão deve ser colocada nesse termo. E não, será que o trabalho ainda é, né, como diz os lukácianos, será que o trabalho é ainda a categoria central da sociedade, do mundo? Dizem os lukácianos. Eles estão falando de trabalho no sentido geral. Mas o que está em jogo é perguntar se o trabalho abstrato ainda continua sendo a categoria central em torno da qual gira a compreensão da economia capitalista. É trabalho abstrato e não trabalho. Então, os lukácianos acreditam que estão combatendo os teóricos do fim da sociedade do trabalho, quando, na verdade, eles estão, né, acabando, eliminando toda a teoria do valor de Marx, toda a teoria de Marx, né? Porque Marx vai deixar muito claro, né? Enquanto o homem subsistir na face da terra, ele tem que trabalhar. Tem que existir trabalho concreto. Como as necessidades são múltiplas, tem que haver tipos específicos e particulares de trabalho. Isso é uma condição eterna da existência do homem na face da terra. Mas trabalho abstrato não é a condição eterna de existência do homem na face da terra. Trabalho abstrato é a forma como esse trabalho concreto se converte em trabalho diretamente social, como esses trabalhos concretos se convertem em trabalho abstrato. Eu acho que agora está começando a fechar, né? Se eu não estou me achando muita coisa, né? Não, tá excelente. Tá bom, irmão? Então vamos lá. Opa, o Bruno. É Bruno ou Bruno? Não vi aqui, vi só subindo. Difícil, não é, Ivan? Ivan, professor. você me convida lá, que eu quero dar umas porradas. Quero dar umas porradas no Fábio Sobral, certo? Vou agendar vocês dois lá no canal. Que não seja dia de sábado, na hora do meu jogo do Fortaleza, né? Tá certo? Bom, essa confusão entre trabalho abstrato e trabalho concreto, essa confusão vem de longe e de pessoas que entendem do traçado. Dois autores franceses, né, que o Rui Fausto cita no tomo 1 do livro dele, Marx, Lógica e Política, dois autores chamados Benet e Cartelier, eles colocam, quando Marx fala de trabalho abstrato, eles colocam o dedo na ferida. O que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte: como se pode conceber que as coisas sejam, enquanto tais, socialmente úteis, portanto, já sociais, antes que elas tenham sua forma social?
Ou seja, o que eles estão pondo em jogo aqui? Os trabalhos concretos são sociais. Por que eles têm de novo se transformar em social? Não é uma loucura, não. É isso que torna difícil compreender o que é trabalho abstrato, que eu também não sei explicar totalmente, não. Agora eu faço no Adam Smith. No finalzinho do capítulo 4, o Adam Smith, o último parágrafo do capítulo 4, ele faz um convite ao eleitor para seguir ele, para ver se compreende o que é a teoria do valor. Ele diz, aqui eu peço a paciência do leitor e sua compreensão para o assunto que eu vou expor e que, com todo esforço que eu fizer, ainda não se torna claro. Mesmo eu tentando, a coisa ainda fica mais difícil ainda. Eu não vou fazer esse convite para vocês, tipo a lá Adam Smith, mas eu vou dizer o seguinte, nós vamos entrar dentro de uma seara extremamente complexa, extremamente difícil. Por que é difícil? O difícil é compreender aquilo que já é social, se transformar de novo em social. E se a gente lê o Capital, por isso que eu mandei essas notinhas de aula do Capital, que são passagens que eu retirei do capítulo 1, mandei para o Osmar, né? Porque se não der para ir por aqui, nós vamos pegar parágrafo por parágrafo e ver como essa coisa, essa conversão de trabalhos privados em trabalhos diretamente social. Bem, à primeira vista, né, a resposta a esses dois autores, que diz como é que uma coisa que já é social tem que de novo se tornar social. Uma resposta a esses dois autores pode ser simples, pode ser fácil, né? No capítulo 3 do livro 1, o autor do Capital mostra que, muito embora cada trabalho individual, singular, portanto, trabalho concreto, estou falando aqui de trabalho concreto, trabalho individual, trabalho singular é um trabalho realizado especificamente, ligado a uma determinada necessidade. A necessidade de vestir exige um tipo de trabalho, a necessidade de comer existe um tipo de trabalho, a necessidade de se locomover existe um tipo específico de trabalho, e se a gente for perguntar ao Lula, o Lulinha dizia, carro popular, eu preciso produzir carro popular, e assim por diante. Cada necessidade aloca um determinado tipo específico de trabalho. Então, Marx diz o seguinte, o autor de O Capital mostra que, muito embora cada trabalho individual, singular, seja um eterno elo da divisão social do trabalho, isso, contudo, não é suficiente para que seus produtos se transformem em trabalho para outrem, para outras pessoas. Os produtores individuais estão realizando a sua atividade, mas isso não garante que os trabalhos de cada um desses indivíduos se transformem em trabalho que será reconhecido socialmente pelo mercado. E esse trabalho, que o produto desse trabalho, que é uma mercadoria, encontre alguém que compre essa mercadoria para satisfazer uma determinada necessidade, seja uma necessidade proveniente, como diz Marx, do estômago ou da fantasia. Né? A necessidade de comer ou a necessidade de prazer. Né? Então, né? O que é que o Marx está dizendo? Os trabalhos já são social, mas isso não garante que o resultado desses trabalhos se converta em trabalho que será, né, dirigido ao atendimento de uma necessidade dentro da sociedade capitalista. Então, eu acho que agora eu disse no início que trabalho abstrato é a conversão do trabalho privado, do trabalho concreto, em trabalho diretamente social. Agora, aqui as coisas estão começando a clarear. São trabalhos, a divisão social do trabalho, mas não necessariamente o produto dessa divisão social do trabalho se transformará em produtos que serão comprados pelos indivíduos para satisfazer suas necessidades. Seja a necessidade de comprar máquinas, equipamentos de instalações, seja a necessidade de comprar bens de consumo ou qualquer outra coisa. Tá? Então, trabalho diretamente, dos trabalhos já sociais, não necessariamente serão reconhecidos pela sociedade. E aqui entra uma questão interessante, né? Os produtores produzem mercadorias, mas não sabem se essa produção será vendida ou não, será realizada ou não. É um salto no escuro. Marx vai chamar de o pulo mortal da mercadoria.
produtor leva a sua mercadoria ao mercado. O pulo mortal, qual é o pulo mortal? É a mercadoria sair do produtor e encontrar alguém que esteja disposto a comprar essa mercadoria por um determinado valor em dinheiro. Pode encontrar o indivíduo ou pode não encontrar esse indivíduo no mercado. Né? Nesse caso, se o produtor dessa mercadoria não encontra alguém que compre essa mercadoria, quem vai se dar mal não é a mercadoria. Quem vai se dar mal é o dono da mercadoria que produziu e levou para o mercado. Né? Então, existe, né, o trabalho que esse indivíduo realizou é um trabalho social, mas não necessariamente, né, esse salto mortal será realizado com sucesso. Né? Será realizado com sucesso. Vamos lá. Diz Marx, mesmo que o trabalho do nosso tecelão de linho, diz Marx, né, na página 180, do capítulo 3 do livro 1, mesmo que o nosso tecelão de linho, diz Marx, seja um elo permanente da divisão social do trabalho, com isso não está de modo algum garantido a venda do valor de uso de suas 20 braças de linho. Né? Mesmo que ele já seja, né, o tecelão, seja um elo permanente da divisão social do trabalho, nada garante que sua mercadoria encontrará compradores no mercado. Aí ele se dá mal. Né? E não a mercadoria. Tá? Tá começando a melhorar, Ivan? Por exemplo, o trabalho de um amigo nosso, que é comum entre mim e o Ivan, que é o Fábio Sobral que ele estava falando. O trabalho dele é abstrato, quando ele vai falar de futebol. Diz isso para ele, tá? Ninguém vê. Então, Marx está dizendo, agora aqui vem, assim, agora aqui, quando eu digo que trabalho abstrato, que trabalho concreto, que o trabalho abstrato é a conversão desse trabalho concreto em trabalho diretamente social, que esse trabalho concreto tem que ser reconhecido pelo mercado, eu estou aqui colocando uma questão muito séria. Né? Qual é a questão que eu estou colocando aqui? Né? É que o trabalho abstrato só existe na troca. Perceberam? Né? O indivíduo produziu sua mercadoriazinha, um produtor qualquer produziu sua mercadoria de forma privada, ele já é social, né? Porque ele faz parte de um elo permanente da divisão social do trabalho. Esse indivíduo produziu sua mercadoria, levou para o mercado, mas não sabe se essa mercadoria será trocada pelo equivalente geral, será trocada por outra mercadoria. Se for trocado, o seu trabalho privado, concreto, se converte diretamente em trabalho social. O que é que está por trás disso? Que o trabalho abstrato só existe no capital, só existe na troca. Se o trabalho abstrato só existe na troca, isso significa dizer que acaba-se com a exploração na sociedade capitalista. Né? Quer dizer, é admitir que é a troca que regula a produção do valor e não o contrário. Né? E, nesse sentido, o Marx faz questão de dizer, né, de frisar, né, para deixar bem claro, né, que não é a troca que regula o valor, mas é a magnitude do valor que vai regular a troca. Olha o que é que eu fui arranjar, né, confusão para mim mesmo, para minha própria exposição. Quando eu digo que o trabalho abstrato só existe com a conversão do trabalho concreto em trabalho privado, eu estou falando com a troca, eu estou dizendo que trabalho abstrato só existe na troca. Ou se só existe na troca, significa dizer que não há mais exploração. Não tem mais por que falar de exploração em Marx. E a teoria de Marx é para demonstrar a exploração. A exploração se dá no chão de fábrica, se dá dentro do processo de produção. É lá no processo de produção que o trabalhador é levado, né, a produzir uma mercadoria cujo valor é maior do que aquilo que o capitalista gastou pagando os seus salários. Antes mesmo da troca, o trabalhador já foi, né, esfolado, né? Já foi lhe subtraído parte do valor que ele criou.
Então, trabalho abstrato não só existe na troca. Como é que nós vamos sair dessa, Teixeira? Porque você, com a sua definição de trabalho abstrato, você diz que trabalho abstrato é a conversão do trabalho concreto em trabalho diretamente social, portanto, na troca que se vê essa coisa. Se você caiu aí, você está dizendo que trabalho abstrato só existe na troca e que, portanto, a consequência disso é que a troca, se só existe na troca, não há mais por que falar de exploração na sociedade capitalista. Onde diabo eu fui cair? E tem muita gente boa que cai nessa esparrela. Exemplo, Michel Harris vai dizer que trabalho abstrato só existe na troca. E Marx vai dizer, não, senhor, não é a troca que regula a magnitude do valor, é a magnitude do valor que regula a troca. É o contrário. Fora ele, tem outros grandes pensadores, porque eu digo Michel Harris, porque o cara aí está sempre na mídia, né? Um estudioso de Marx, né? Faz parte do pessoal da Mega 1, da Mega 2, né? Quer dizer, a produção, né, de trabalhos que o Marx deixou de produzir. Ele é responsável, inclusive, pela a elaboração, de novo, do livro 3 do Capital, ele e outros fizeram, né, para confrontar o trabalho dele com o trabalho que o Engels fez, né, a partir dos manuscritos. O Engels construiu o livro 3. Então, eles fizeram uma nova edição dos manuscritos de Marx, e aí o leitor é que confira se quem está certo, se é Engels ou eles, tá? Nesse sentido, eles são muito bons nisso, né? Outro cara bom é o que também trabalha na Mega, é o Marcelo Murst, né? Repensar Marx e os marxismos, que é esse livrozinho aqui, né? Interessantíssimo, né? Que ele dá umas pauladas assim meio violentas em Engels, né? A leitura que o Engels fez do livro 3 do Capital, né? Mas Michel Heinrich, voltando aqui, né, acredita que o trabalho, ou defende a tese que o trabalho abstrato só existe na troca. Outro cara que defende essa tese é como é o nome dele, meu Deus, deixa eu ver, brasileiros, deixa eu ver aqui, Elgerin, né? A idade vai chegando, você vai. Fred Mosley. Fred Mosley vai defender a ideia de que o trabalho abstrato só existe na troca. E são pensadores respeitados no meio marxista. Mas Teixeira é meio desaforado. Não, eu estou seguindo aqui o Rui Fausto, né? E aí é nisso que o Rui Fausto é interessante. Não é só na troca que existe trabalho abstrato. O trabalho abstrato já é no ato de produção. Mas a forma como eu estou expondo parece que trabalho abstrato só existe na troca. Vamos ver se a gente desenvolve isso mais devagar, tá? Bem, vamos lá. Para que os diferentes trabalhos concretos sejam reconhecidos socialmente pelo mercado, isto é, para que seus produtos sejam comprados por outrem, é necessário primeiro que esses distintos trabalhos sejam reduzidos a trabalho simples, igual e social, ou seja, converta-se em trabalho abstrato que só se diferencia quantitativamente um do outro. Para que o produto do trabalho, para que o trabalho, essa conversão, né, aconteça na troca, primeiro houve uma redução dos diferentes tipos de trabalho. O trabalho do alfaiate é diferente do trabalho que confecciona tecido, é diferente do que confecciona botões, é diferente do que aqueles que confeccionam linhas, né? Então, está se dizendo aqui que esses distintos trabalhos, que são diferentes, têm que ser reduzidos. As distintas qualidades desse trabalho têm que ser subtraídas para que eles possam ir para o mercado. Então, não é na troca, não é só na troca que existe trabalho abstrato. Já antes, há um ato que prepara a troca. Tá? Eu não sei se vocês têm a mesma leitura que eu tenho, né, do menino, né? O nome do rapaz lá, meu Deus, que tem a teoria do valor em Marx, né?
é o nome do desgraçado? Rubim. Rubim. Isaac Rubim. Isaac Rubin. Né? Rubin. Né? Rubin, de uma certa forma, vai parrela de que o trabalho abstrato só existe na troca. E ele tenta, né, dizer, não, mas eu estou falando da troca, não é o ato de trocar um produto pelo outro, é a troca que é uma forma social básica da sociedade capitalista. Ele tenta sair, mas não dá para sair. Aqui eu estou dizendo o seguinte, antes de ir para o mercado, os trabalhos concretos, particulares, têm que ser reduzidos a trabalho simples, igual e social. Antes da troca. Então a coisa já começa a clarear, né? Teixeira que começou dizendo que o trabalho abstrato é a conversão do trabalho privado em trabalho diretamente social, e que poderia levar vocês a pensar que o trabalho abstrato só existe na troca. Eu estou dizendo agora que não é só na troca, que antes já tem um ato que é prévio à troca das mercadorias entre si. Está claro, Ivan? Está claro, Osmar? Joia? Eu tenho muito medo de falar disso, porque o Ivan grava esses negócios, aí solta aí uma aula dela, tá Teixeira falando que trabalho abstrato só existe na troca. Isso é um abestado, né? Então, deixa eu deixar bem claro que a coisa não é assim tão simples como aparenta a primeira vez. Senhor Francisco, Oi. se você não estiver fazendo igual o Marx, levando a gente a achar que é, para depois dizer, não é nada disso, não. Rapaz, eu não posso me dar o luxo de fazer isso, não, porque só gênios como o Marx podem fazer isso, né? Eu não. Né? Eu entrei nessa confusão por conta, obra e graça minha, por conta própria, né? Quer dizer, a forma como você está definindo trabalho abstrato, você está me dizendo que só existe na troca. Se você disse que só existe na troca, você vai ter um problema muito sério. Como é que fica a questão da exploração? A exploração é no ato da produção e não da troca. Né? Concretizada a apropriação privada, né, desses trabalhos concretos, concretizada essa fase, né, em que essa fase de produção já implica, já se faz com base na exploração do trabalhador, já se produz um valor que é maior do que aquela parte do valor que foi apropriado pelos trabalhadores, este valor será levado para o mercado, aí poderá ser realizado ou não. Mas se você pegar o livro os 3 livros do Capital, o livro 1, se produziu o valor, é o local da produção, se produziu o trabalho abstrato aí, esse trabalho, o resultado desse trabalho será levado no livro 2 para ver a realização deste trabalho, e no livro 3 se mostra de forma efetiva como se dá essa realização do valor. Olha a coisa como é que é. Né? Então, o próprio Marx está dizendo, epa, seu Teixeira, vai com calma, cara. Como é que você está na primeira sessão do Capital, já está falando de troca, que a troca é fundamental? Não, peraí, tenha calma. Né? Eu não estou dizendo que trabalho abstrato só existe na troca. Longe disso, tá? Vamos lá. A forma como o Marx apresenta esse processo, né, que é um processo de abstração. Como é que o Marx pensa a abstração? O que foi a abstração aqui? Foi a redução dos diferentes tipos de trabalho a trabalhos simples, igual e social. Houve aqui uma redução que é uma abstração. Se abstraiu a qualidade, as diferenças específicas para guardar apenas, né, aspectos quantitativos. A redução qualitativa, né, é anterior à comparação quantitativa. Primeiro se reduz os diferentes trabalhos a simplesmente um quanto de trabalho para que esses quantos de trabalho sejam permutados entre si. Na hora que um produtor e outro estão no mercado permutando o produto de seus trabalhos entre si, eles estão preocupados exclusivamente com o quanto de trabalho de cada um. Despendeu se a sua mercadoria vai encontrar um equivalente geral no mercado ou não. Não está preocupado com a qualidade do trabalho. Nenhum capitalista está preocupado com isso. Nenhum capitalista.
O capitalista produz mercadoria não porque ama valores de uso, porque ama o valor de uso. Eu vou produzir sapato porque eu queria ver todas as mulheres com belos sapatos altos. Né? Não, eu vou produzir sapato de salto alto se eu achar que isso vai me dar dinheiro. Se eu achar que não vai me dar dinheiro, eu não produzo sapato. Eu não vou produzir casacos bonitos, né, se eu achar que com esse casaco eu não ganho dinheiro. Só vou produzir. Então, a qualidade é posta de lado. Isso você vê facilmente. Isso é realizado de forma concreta, de forma, né, pela própria atividade, né, pela própria sociabilidade. Faz essa redução, essa abstração. E como é que o Marx pensa a categoria de abstração? Como é que se reduz esses distintos trabalhos qualitativos a simplesmente um quanto de trabalho? Como é que se dá essa abstração? Essa abstração implica negar os trabalhos singulares? Outra questão. Minha Nossa Senhora, só estou arranjando confusão por cima de mim. Né? Essa redução, essa abstração que eliminou as qualidades dos trabalhos singulares, dos trabalhos concretos, será que eliminou, de fato, as singularidades? Vou adiantar a resposta. Não. E não por quê? Porque se essa redução implicar o fim das singularidades do trabalho, você está inviabilizando, você está negando que a sociedade capitalista é uma sociedade fundada na troca, que a troca é a relação social básica. Porque o que os indivíduos estão perguntando suas mercadorias entre si? O que interessa para eles? É trocar um valor de uso por outro. Né? Ou seja, mas que esse outro sejam valores de uso distintos, que atendam necessidades distintas. Se não for valor de uso diversos, diferente, então não existe. Se fosse o mesmo valor de uso, não se troca casaco por casaco, não se troca valor de uso pelo mesmo valor de uso, isso não existe. Então, a abstração realizada por Marx não elimina, não mata as singularidades dos trabalhos particulares, dos trabalhos concretos, porque se mata, você inviabiliza, você está negando que a sociedade capitalista é a sociedade que a troca é a relação social básica. Só existe troca porque você está perguntando valores de uso distintos entre si. Valores de uso distintos que requerem tipos de trabalhos distintos. Trabalhos concretos diferentes. Que confusão do diabo é essa, Teixeira? Você está dizendo que reduzir o trabalho simplesmente a trabalho simples, igual e social, isso implica eliminar as singularidades? Não, não implica eliminar as singularidades. Tem que se pensar como Marx pensa a categoria de abstração no Capital. E essa categoria de abstração exige que toda abstração realizada ao longo do livro do Capital, essa abstração não é feita por Marx, pela cabeça de Marx, não. Essa abstração é real, é a própria realidade que se encarrega de fazer essa transformação, né, de fazer essas abstrações e assim por diante. Em Marx, ele vai dizer, né, que toda abstração implica, né, uma dimensão histórica e lógica. Fazer uma abstração, reduzir, né, é uma dimensão lógica. Mas eu só faço isso se eu conseguir conjugar essa lógica de redução com o desenvolvimento histórico. Você é capaz de mostrar isso, Teixeira? Sou capaz de mostrar isso a partir da seguinte coisa, né? Mostrando que a compreensão, como Marx pensa a abstração, né? Marx vai dizer que vai falar da produção em geral. Falar da produção em geral é fazer uma abstração razoável. Marx diz, a produção, né, em geral, é uma abstração, mas uma abstração razoável, na medida em que efetivamente destaca e fixa o elemento comum, poupando-nos de repetição. A produção, eu digo a produção em geral, essa abstração é uma abstração razoável porque ela vai nos poupar de dizer a produção no capitalismo, a produção no feudalismo, a produção na sociedade escravista, né? Então,
a redução, a produção, que é geral, que é uma abstração, ela é apenas razoável. Por quê? Vamos lá. Né? Para tanto, Marx adverte que é preciso atentar para a determinação que são comuns à época moderna e à época antiga. Quando eu vou reduzir os diferentes trabalhos ou a produção para utilizar só a categoria de produção geral, quando eu vou fazer isso, eu tenho que levar em conta, né, o que é comum na sociedade capitalista e da forma mais antiga de produção. Quer ver, já para a gente resolver isso mais rapidamente, o homem sempre teve que trabalhar, desde que existiu na face da Terra. Então, trabalho é a condição eterna de existência do homem na face da Terra. Esse é o geral. Né? Eu vou dizer, trabalho, né, é a primeira categoria, a categoria fundamental, é constitutivo do ser humano. Mas no capitalismo o trabalho se realiza de forma diferente. Então, não basta eu pensar o trabalho em geral, mas preciso pensar o trabalho em cada forma social de produção, cada forma específica de produção. A divisão social do trabalho numa sociedade feudal não se realiza da mesma forma que se dá essa divisão social do trabalho na sociedade capitalista. A divisão social do trabalho no feudalismo, vamos dizer isso, é uma divisão social do trabalho planejada, consciente, e no capitalismo, essa divisão social do trabalho, a distribuição da força de trabalho nos diversos setores da economia, é feita pelo mercado. Né? Não há um plano prévio que diga a agricultura vai tantos trabalhadores para a agricultura, tantos para a indústria, tantos para o comércio. Né? É um mercado que vai se encarregar de fazer isso. O trabalhador oferece sua força de trabalho e poderá ser contratado ou não por esses diversos setores. Então, as determinações que valem para a produção em geral têm de ser correntemente isoladas, de maneira que, além da unidade, né, diz Marx, não seja esquecido a diferença essencial. Você faz a redução, né, daquilo que é comum às diversas formas de produção, inclusive comum na época moderna, mas você não pode esquecer a diferença. Há aí uma relação, cadê o nosso amigo aqui da filosofia? Há aí uma relação entre universalidade e particularidade. A produção é uma necessidade eterna do homem na face da Terra. Posso negar isso. O trabalho é uma condição eterna de existência do homem na face da Terra. Mas eu não posso esquecer que no capitalismo o trabalho é uma categoria que cria valor, é diferente. Em nenhuma outra sociedade existiu o trabalho que se criasse valor, só no capitalismo. Então, eu tenho que levar em conta, né? Eu tenho que levar em conta, né? Eu não posso, quando eu faço a redução, quando eu faço a abstração, eu não posso esquecer da diferença, daquilo que é específico em cada sociedade capitalista. Senão, eu estou tratando por igual todas as sociedades. Está claro? Está claro, Osmar? Quer dizer, não poder... Está claro, Fernanda? Fernanda está aí só copiando. A Elida está dizendo que sim, o outro companheiro ali. Não, tá bom, eu estou achando que eu estou todo enrolado, mas tudo bem, vocês estão achando que eu não estou, então vou para frente. Né? Então, a abstração não passa por cima, não borra as diferenças. Ao ressaltar o que é comum em toda forma de produção, toda forma historicamente de produção, ao ressaltar isso, não se esquece de frisar aquilo que é particular, aquilo que é próprio da sociedade moderna, no caso, da sociedade capitalista. Né? Sem especificar, portanto, o que é próprio de cada forma social de produção, acaba-se por eternizar as relações capitalistas de produção. Se eu esqueço a diferença nesse tipo de abstração, e aí que a história entra, né? E Marx deve ter um puta do conhecimento histórico para saber que só no capitalismo o trabalho abstrato é uma categoria específica desse modo de produção. Por que não era na sociedade feudal? Por que o trabalho abstrato não existia na sociedade feudal? Por que só existe no capitalismo? Vou deixar essa questão levantada. Se eu não voltar a ela, vocês me lembram para voltar. Então, para saber que trabalho abstrato só existe no capitalismo, eu vou recorrer à história. Tem outra maneira. Né? Para construir essa abstração, eu preciso de lógica e preciso de história.
como eu falei na aula passada, lógica e história caminham de mãos dadas, não dá para separar. Então, para pensar essa categoria lógica, universalidade, particularidade, eu preciso da história, não só da lógica dialética. Certo? Preciso da história. Então, o conhecimento que o Marx tinha da história é um conhecimento fabuloso, cara. Né? E com isso, o Marx está mostrando que a história é essencial na reconstrução categorial do capital. Você não pode. Já no primeiro. Gente, já no primeiro parágrafo do livro 1, em que o Marx está dizendo que a mercadoria é a categoria básica, né? Que a mercadoria é a forma elementar da riqueza capitalista, já aí o Marx está dizendo, eu posso afirmar isso porque eu analisei, eu estudei, eu pesquisei outros modos de produção aonde a mercadoria não era a forma elementar da riqueza social. Então, para eu dizer que a mercadoria é valor de uso e valor de troca, para eu mostrar essa dialética, esses opostos, sem a história eu não faço isso. Pode dizer que isso é próprio da sociedade capitalista. Né? Está melhorando, Fernanda? Vamos lá. Elíade, está melhorando, Elíade? Vamos lá. Né? Então, a universalidade, ser um concurso da particularidade, se reduz a uma mera abstração destituída de sentido. Isso está nas minhas notas verso de apresentação que eu fiz, depois vocês dão uma olhadela aí. O que vem a seguir deixa tudo isso mais claro. Né? Para o autor de O Capital, o grande mérito do Adam Smith, né, foi o de ter reconhecido a categoria trabalho como atividade em geral. Tal categoria é apreendida pelo autor da Riqueza das Nações como uma expressão abstrata. Quem diz isso é Marx, ele diz isso nos Grundrisse, né, produzido pela Boitempo, na página 54. Ele diz que o autor da Riqueza das Nações, né, a categoria trabalho, por isso é uma expressão abstrata para a relação mais simples, mais antiga, em que os seres humanos aparecem como produtores. Então, o trabalho, em geral, é a categoria mais simples, e o Adam Smith percebeu isso muito claramente, o Ricardo também, muito claramente, o Locke também, né? Hegel também, né? Que o trabalho é uma categoria geral, é a forma mais simples de, né? Porque o homem, para existir, precisa trabalhar. O Adam Smith percebeu isso, né? É o Marx que está dizendo. Entretanto, o que significa dizer que Adam Smith, né, ao perceber isso, cometeu, por um lado, ele está certo em dizer isso, que o trabalho é a categoria mais simples, né? É a primeira categoria que eu devo me referir. Por um lado, diz Marx, ele está certo, por outro, ele está errado. Minha Nossa Senhora do Bom Parto. Então, ele está certo e não está. Né? A categoria trabalho, né, é uma categoria geral, o Adam Smith percebeu, ele está certo assim, mas está errado, mas, por outro lado, ele não está certo. Entretanto, o que significa dizer que, por um lado, o Adam Smith está certo, por outro, ele não está? Ele acerta ao conceber o trabalho como a mais simples e a mais antiga relação entre os seres humanos. Trabalho. O trabalho é o metabolismo entre o homem e a natureza. Isso aí, todos os lucachianos, né? Nada de braçada, né? Ao dizer isso. Né? Então, Adam Smith estava certo também, né? Já para os lucachianos, que o Adam Smith também já sabia disso. Né? Já tinha descoberto isso. Né? Ele acerta ao conceber o trabalho como a mais simples, como criador de valores de uso, as coisas destinadas a atender determinada necessidade social. O trabalho é assim, diz Marx, né? No capítulo 1, na página 120, uma perpétua condição de existência do homem, independentemente de todas as formas sociais. Independentemente de todas as formas sociais. O trabalho sempre foi
trabalho convertido para produzir coisas para atender às necessidades humanas. Não interessa como. Só que na sociedade capitalista, esse trabalho voltado, produzido para coisa, para atender necessidades humanas, ele primeiro tem que ser realizado como uma coisa que tem valor. Ou seja, é como o Marx diz logo nos primeiros parágrafos, o valor de uso na sociedade capitalista, que satisfaz uma necessidade, é mero suporte do valor de troca. Né? Quer dizer, uma coisa que foi produzida para atender uma necessidade de água que foi produzida para matar a sede, mas o valor de uso que dá a utilidade da coisa, né, é subordinado ao valor de troca. Né? O valor de troca é primeiro em relação ao valor de uso. O valor de uso é apenas suporte. Né? Marx deixa isso muito claro. Né? Então, o trabalho é uma condição eterna de existência do homem na face da Terra. Né? Adam Smith acertou isso. Tal condição pressupõe um conjunto igualmente diversificado, como o Marx falou anteriormente, de diferentes tipos de trabalho para que esse trabalho, como condição eterna de existência do homem na face da Terra, possa ser realizado. Então, para que esses diferentes tipos, para que o trabalho seja realizado, né, são necessários, né? Deixa para lá, ia entrar por aqui, mas deixa para lá, vai complicar. Então, nesse sentido, dizer que o trabalho é a eterna condição de existência do homem na face da Terra, nesse sentido, Smith tem razão quando afirma em sua Riqueza das Nações que o trabalho foi o primeiro preço, né, de compra original que foi pago todas as coisas úteis, diz Adam Smith no capítulo 5. Se Smith acerta em conceber o trabalho como uma categoria mais geral, como universalidade que rege por igual todas as formas históricas de produção, em que consiste o seu erro, uma vez que para Marx, de um lado ele está certo, por outro não está certo? Seu erro é muito mais uma questão metodológica do que uma questão ideológica. Metodologicamente falando, qual foi o erro do Adam Smith de considerar o trabalho como... Né? Se eu perguntasse a Adam Smith o que é que determina o valor, ele diria o trabalho. Se eu perguntar para nós aqui, o que é que determina o valor? O que é que determina o valor? O que é que determina o valor? Se alguém disser que é o trabalho, errou. Né? Vai dizer, não, o trabalho aqui é a substância do valor. Errou. Você está falando aí do trabalho como uma categoria geral. O trabalho que cria valor na sociedade capitalista é o trabalho abstrato. É ele que é a substância do valor. Então, você não pode dizer, como o Adam Smith, que o trabalho cria valor. Se você diz que o trabalho cria valor, você está dizendo assim, sempre foi produção, o homem sempre produziu valor. Né? Então, o capitalismo se torna uma sociedade eterna. Não há sociabilidade alternativa a essa droga, porque o trabalho é uma necessidade eterna de existência do homem na face da Terra, e ela produz valor. Quando você diz que trabalho produz valor, errou. Não é o trabalho que produz valor, não é qualquer coisa que produz valor, é o trabalho abstrato na sociedade capitalista. E aí a categoria de trabalho abstrato vai ganhando mais sentido, não é, Osmar? Vai se tornando mais importante na compreensão, né? Tanto para posicionamentos políticos, né? Como para um confronto teórico com aqueles que negam o trabalho como categoria central, em torno da qual gira a compreensão da economia capitalista, no caso do trabalho abstrato. Olha como uma coisa interessante, né? Então, o errozinho do Adam Smith, que é um erro muito sério, né? Esse erro tem consequências políticas seríssimas. Né? Dizer que o trabalho cria valor, meu amigo, paciência. 2 vírgulas lá, meu amigo. Né? E você está dizendo que trabalho cria valor? Certo. Mas sempre existiu, o homem precisou trabalhar. Então, ele sempre criou valor? Não. Valor é uma categoria específica do modo de produção capitalista, porque o trabalho abstrato é uma categoria específica do modo de produção capitalista. Então, a economia política clássica, principalmente o Adam Smith, né, o grande erro deles foi conceber a forma básica do capital não como uma forma histórica, mas como eterna, como uma forma particular que assume
mas como uma forma natural de produção social. O erro de Adam Smith foi, portanto, por um lado, ele acerta que o trabalho é a categoria mais simples, né? Está presente em toda atividade humana, mas erra ao considerar, né? Ao conceber o capital como uma forma natural e não uma forma historicamente determinada. Aliás, uma passagenzinha aqui, tá na notinha de rodapé no capítulo 25 do livro 1. Eu acho essa passagem belíssima, né? Quando Marx diz o seguinte, né? Ele diz... como é que ele diz, meu Deus? Deixa eu ir aqui no capítulo 25. Eu não vou achar. Um negro é um negro, diz Marx. Só se transforma em escravo se houver certas condições históricos-sociais. O negro sempre existiu. Mas na sociedade moderna, ele se transforma em escravo. Ou o transforma em escravo. Seria mais correto dizer isso. Não ficaria espontâneo também. Eu vou me virar escravo. Vou lá para os engenhos de açúcar, me vender lá, levar a chicotada no lombo até dizer chega. Não, transformaram o negro em escravo. Um negro é um negro. Só há essa transformação em determinadas circunstâncias históricas. Somente sob determinadas condições históricas, o negro se torna escravo. Uma máquina de fiar algodão é uma máquina de fiar algodão. Ela existiu na sociedade feudal. Ela fiava algodão lá. Na sociedade capitalista, ela também fia algodão. É a máquina mais sofisticada? É. Mas na sociedade capitalista, essa máquina é capital. Por que ela é capital? Porque ela foi comprada para explorar o trabalho alheio, para que se produza, né, tecido para ser vendido no mercado, coisa que tal. Então, uma máquina de fiar algodão é uma máquina que se transforma em capital em determinadas condições históricas sociais. Ele diz, o ouro e a prata, né? O ouro e a prata, na sociedade capitalista, se transformam em dinheiro. O ouro e a prata só se transformam em dinheiro dependendo de certas condições históricas sociais. E fecha a citação. O capital é uma relação historicamente determinada. Isso é a citação, para quem quiser, 256, do capítulo 25, 256. Eu acho belíssima essa citação do Marx, né? Para dizer, você pode falar da produção em geral, mas não pode esquecer a particularidade que essa produção em geral assume em cada forma historicamente determinada de produção. Tá? Então, é preciso ter claro que o trabalho abstrato, quando se fala de trabalho que cria valor, é trabalho abstrato e é uma categoria específica da sociedade capitalista. E como é que o Marx sabe disso? Recorrendo à história. Tem outra maneira. Né? Nos Grunde tem passagens e mais passagens em que o Marx explica, né? Por que no capitalismo o trabalho se converte em trabalho abstrato? E na sociedade feudal não existia isso. Na sociedade feudal existia alguém que produzia alguma coisa, né? Mas era um trabalho específico que o cara se dedicava a ele pela virtuosidade dele, né? Como um ofício que ele herdava de pais, de mestres, etc. Né? Quer dizer, o cara tinha que se especializar na produção daquilo para poder se tornar um artesão, por exemplo. Né? Na sociedade capitalista não precisa ninguém se especializar. Né? Digamos que na sociedade feudal eu tinha uma pessoa que produzia móveis. Então, ele era um carpinteiro, um marceneiro, né? Que desenvolveu toda a sua atividade para aprimorá-la e torná-la um grande reconhecido pela sociedade. Na sociedade capitalista precisa disso? Não. Nem carpinteiro tem mais. E se tem, é muito raro você encontrar um carpinteiro, né? Porque a produção de imóveis é levada a cabo de forma empresarial e não mais de forma individual. Então, o Marx, para dizer que o trabalho abstrato é uma categoria própria do capitalismo, ele recorreu à história. Né? A história é fundamental para isso.
E tem uma passagem nos Grundrisse que ele diz o seguinte: o que é característico do trabalho na sociedade capitalista que faz ele trabalho abstrato? Qual é essa característica? Marx diz, né? A indiferença é a indiferença diante de um determinado tipo de trabalho em que nenhum dos quais predomina sobre os demais. Na sociedade capitalista, você tem uma redução do diferente trabalho em trabalho médio, em trabalho simples, que qualquer pessoa pode executar. Se antigamente se produzia móvel, teria que ser um trabalho altamente especializado, né, de alguém que, né, cuja morosidade ia produzir esses móveis, de alguém que se especializou na produção daquilo, alguém que recebeu educação para produzir móveis. Na sociedade capitalista, não. O trabalhador é indiferente frente ao tipo de trabalho que realiza. Por que o trabalhador é indiferente? Porque, para ele, aí os lucachianos dá de braçada, porque o trabalho é apenas um meio e não um fim. Né? É um meio de ganhar a vida. Pô, se é um meio de ganhar a vida, não me interessa se eu vou trabalhar para A, para B, para C ou para D. Eu quero é achar alguém que compre minha força de trabalho, que eu preciso de uma droga, de um salário para poder viver. Então, para mim, é indiferente o tipo de trabalho. Nós somos uns privilegiados, que somos professores, todos nós aqui. Né? Mas, mesmo assim, o nosso trabalho está se tornando cada vez mais o quê? Né? Perpassado por uma lógica mercadológica. Né? Pensam que era a universidade há 10, 15 anos atrás e pensam que é a universidade de hoje. Pensa a questão da educação no Brasil. Né? É o ensino particular que predomina neste país. E eu fui professor de universidade particular, a Unifor, de Fortaleza. Né? E eu sei como é que é. O professor, antes de mais nada, tem que ser amigo do aluno. Que coisa mais esquisita, porra. Você vai vender, a aula que você vai dar, você vai vender, você está vendendo mercadoria. Então, cative esse aluno para ele comprar essa mercadoria, para ele continue comprando a mercadoria, que é o curso, para que você possa dar aula. E aí, como a universidade é particular, né, você, para ter um salário relativamente bonzinho, não é romeno, né? Você tem que aumentar uma carga horária violenta. E aí você não sente nenhum prazer em ser professor, cara. Né? Você sai no final do dia, né, extenuado, cansado de realizar aquele trabalho só para ganhar um dinheirinho e sobreviver. Isso é a universidade particular. Né? A universidade pública, né, tem uma certa lógica. Né? No meu departamento, tem que chegar lá e assinar o ponto. Não basta eu ir para a sala de aula e fazer a chamada do pessoal. Né? Eu tenho que dizer que eu existo. Primeiro vou lá e assino o nome. Daqui a pouco vai existir o chupa-cabra. Não basta você assinar o nome, você tem que passar com um crachá dentro de uma máquina. Né? Dizer, eu sou eu. Assina, ainda diz, eu sou eu, e vai e faz a chamada para poder... Né? O que é? Um sistema de vigilância, né, do nosso trabalho, que era um trabalho, né, de uma certa forma, confortante, reconfortante, um trabalho de realização. Você preparar uma aula, levar para os alunos. Hoje você prepara uma aula, se esforça, faz um belo apanhado, uma bela pesquisa, e leva para a sala de aula, os alunos ficam olhando para a tua cara. Né? Porque todos viraram, né? Todos estão vivendo hoje numa sociedade, né, que eu chamo de anorexia intelectual. É a nossa época. Né? Quer dizer, o que é anorexia intelectual? Anorexia intelectual é um indivíduo que prefere alimentar o busto do que alimentar o espírito. Né? Vamos lá. Então, diz Marx, é a indiferença diante de um determinado tipo de trabalho em que nenhum dos quais predomina sobre os demais. Isso é trabalho abstrato. Isso já existe independentemente da troca. É a sociedade capitalista que é assim. Então, Teixeira, quando diz trabalho abstrato é a conversão do trabalho concreto em trabalho diretamente social, eu não estou dizendo que trabalho abstrato só existe na troca. Não, eu tenho que ver isso aqui antes. Né? E ele continua. As abstrações mais gerais, diz Marx,
surge unicamente com um desenvolvimento concreto mais rico, ali onde um aspecto aparece como comum a muitos e comuns a todos. Essa indiferença do tipo de trabalho é comum à maioria dos trabalhadores. Ela é dominante, ela se impõe. Na sociedade capitalista, esse é o tipo de trabalho que deve ser combatido. Não é esse tipo, eu não vou combater esse trabalho e dizer assim, vamos voltar só ao trabalho concreto. Né? Ninguém é prudoniano, né, para estar inventando besteira. Né? Vamos entender o que é trabalho abstrato para poder entender o que é a sociedade capitalista. Né? Eu tenho um colega, nunca mais conversou com ele, foi dar uma palestra e foi na Bahia, né? Abaixo o trabalho abstrato. Aí todo mundo bateu palma. Que coisa mais ridícula. Né? Mas deixa para lá. Nesse caso, né, diz Marx, deixa de ser pensado exclusivamente em uma forma particular. Por outro lado, essa abstração do trabalho, em geral, não é apenas resultado mental de uma totalidade concreta de trabalho, não é um trabalho mental. Por que o Marx fala trabalho mental? Porque tem uma redução, uma abstração que é mental, é como trabalha as ciências. Como é que trabalham as ciências? Né? A ciência faz uma abstração daquilo que é comum, daquilo que é diferente em cada coisa. Digamos, eu quero, né, definir o conceito de homem. Eu olho para o indivíduo e vejo que o homem não é a mesma coisa que uma mulher. Se eu vou para a mulher, eu vejo que tem várias mulheres diferentes entre si. Se eu vou só para o sexo masculino, eu vejo que tem várias pessoas do sexo masculino são diferentes entre si. Uns são ricos, outros são pobres, etc, etc. Né? Uns gostam de estudar, outros não gostam de estudar, etc, etc. E são qualidades. O que é que faz a abstração? Esquece tudo isso e diz o seguinte: o homem é um ser racional. Pronto. Esse conceito foi tirado do quê? Apagando as diferenças daquilo que é próprio do ser humano. A mesma coisa eu faço com relação ao conceito de árvore. A ciência trabalha, são abstrações subjetivas, são abstrações da ordem do pensar. A abstração que o Marx está pensando aqui é uma abstração realizada pela própria realidade, pelo próprio mercado. É diferente. Né? É diferente. A indiferença em relação ao trabalho determinado corresponde a uma forma de sociedade em que os indivíduos passam com facilidade de um trabalho a outro. Os indivíduos passam com facilidade de um trabalho a outro? Passa. Né? Passa. O indivíduo está trabalhando numa fábrica de sapatos. Aí, por uma razão qualquer, ele é demitido. Aí ele vai lá no Bradesco, né, oferecer a força de trabalho. Estão precisando de alguém que fique lá no Bradesco para fazer determinadas atividades. Né? Ele precisa fazer um curso antes de... Não precisa não, porque aquela atividade foi de tal forma simplificada que qualquer pessoa pode executar. Então, eu posso sair de uma fábrica e me empregar no setor serviço com a maior facilidade do mundo. Né? Quer dizer, por quê? Porque as atividades foram, né, simplificadas. O trabalho foi extremamente simplificado, que permite com que os indivíduos passem com facilidade de um tipo de atividade para outro e que, portanto, eles sejam indiferentes ao tipo de trabalho que realizam. E isso é trabalho abstrato, diz Marx. Né? Bom, essa indiferença com relação ao tipo de trabalho a realizar é essa indiferença que caracteriza a forma capitalista em que os distintos trabalhos são igualados entre si no mercado. Quando os donos da mercadoria... deixa para lá. No processo de troca de mercadoria, os diferentes tipos de trabalho são igualados entre si, mas só é possível porque os distintos trabalhos são, primeiramente, reduzidos a trabalho médio, a trabalho simples, que só se diferencia quantitativamente. Primeiro aconteceu isso para que possa realizar as trocas. Né? E o Marx, né, na crítica da economia política, ele vai dizer o seguinte, né, que a abstração, que a questão do trabalho abstrato, ele aparece como uma abstração, mas é uma abstração que é praticada diariamente no processo social de produção. Essa abstração que transforma o trabalho simplesmente em trabalho médio, em trabalho simples, essa redução não é mental, não, como eu acabei de dizer. Essa redução é realizada pela realidade mesmo, pelo mercado mesmo. Né? A resolução de todas as mercadorias em tempo de trabalho não é uma abstração maior, nem tampouco menos real que todos os corpos orgânicos em ar.
O trabalho que é medido dessa maneira, isto é, pelo tempo, aparece não como trabalho de diferentes sujeitos, mas, ao contrário, indivíduos diversos que trabalham, né? Que trabalham, né, como meros órgãos do trabalho. Ou seja, como é que eu vou entender agora que o trabalho que já é social tem que se transformar diretamente em trabalho social? Porque os indivíduos na sociedade capitalista, né, eles são tidos como indivíduos membro de uma abstração maior chamada trabalho abstrato. Os indivíduos eles agem como indivíduos membros e não como trabalho de indivíduos diferentes. Dentro dessa coletividade de trabalho abstrato, você tem a realização dos trabalhos particulares subordinados a essa abstração maior. Isso é trabalho abstrato. E se vocês entenderem, e eu me fiz entender, eu ficaria feliz. E se eu não me fiz entender, eu peço desculpa. É porque a questão é complicada. Bom, é isso, companheiro Osmar. 1h30. Maravilha, professor. Eu estou aqui querendo escutar mais. Tá muito boa, foi muito boa a exposição. Se eu disser para você que eu passei a semana me perguntando como é que eu ia fazer isso, não sabia como. Não, mas assim, pela matéria, né, pelo tema, você conseguiu, acho que deixar um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, a compreensão. Bom, pessoal, nós temos aí meia hora para o debate. Aqueles que quiserem fazer perguntas, eu acho que diretamente utilizar, nós estamos dando prioridade para aqueles que usam a fala primeiro, depois passamos aqui para o chat. Então, quem quiser fazer a inscrição aí, pode levantar a mãozinha. A Sirlene já está com a mãozinha aqui levantada faz um tempo. Sirlene, pode fazer uso da fala. E o Kleber? Kleber, pode falar. Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Minha pergunta, vou abrir a câmera aqui para caso apareça. Legal. Gente, eu deixei meu contato aí, quem quiser falar comigo depois, né? Perfeito. Tá aí, deixei aí. Teixeira, 99774-6484. Então, a minha pergunta é mais uma inquietação que me apareceu durante a explicação, que é a questão da política pública quando o Estado intervém comprando mercadorias que seriam mercadorias produzidas nesse salto no escuro. Quando, por exemplo, a que foi extinta, não sei se vai voltar, a política de aquisição de alimentos, por exemplo. Só queria saber como se encaixaria essa ação do Estado na compra de mercadorias que teriam entrado nesse salto no escuro, que seria, no caso, esse trabalho abstrato que não tem absorção, mas via Estado acaba encontrando absorção. Kleber, você levantou uma questão que é justamente a mesma questão que os teóricos da sociedade do trabalho utilizam. E quando o Chico de Oliveira ainda era vivo, né, acho que todos nós somos órfãos de grandes intelectuais hoje, como era o Chico de Oliveira, né? Eu fiz um textozinho, mandei para o Chico, o trabalho dele, Os Direitos do Antivalor, né? Acho que você deve conhecer, né? E ele, quando produziu na coleção Zero, né, ficou muito feliz de eu ter colocado ele ao lado de grandes teóricos do fim da sociedade do trabalho, como Habermas e Companhia Limitada, mas eu esqueci de fazer a pergunta de Garrincha, né? Quer dizer, será que eles vão se sentir felizes com a minha presença lá, né? Porque ele vai dizer justamente que o antivalor é justamente, né, esse tipo de atividade por parte do Estado que, de uma certa forma, retira do mercado, né, digamos assim, parte de suas atividades para, né, desenvolver essa atividade de forma de políticas públicas. Ou seja, primeiro o Estado pode fazer isso porque se apropriou de uma parte do valor que foi criado
né, a mais-valia, sobre a forma de impostos, e com esses impostos ele pode realizar esse tipo de coisa. Portanto, o trabalho... Deu uma coisinha d'água? O trabalho abstrato é o quê? Meu celular para quê? Desculpa aí, gente. Agora faço meus alunos, estou explicando uma coisa, o aluno chega, entra e pronto, eu não sei mais o que estava dizendo. Então, é um tipo de atividade feita pelo Estado que é retirado do mercado, né, uma parcela de coisas, né, que não são mais realizadas pelas empresas privadas. Isso vai fazer com que, né, até mesmo a intervenção do Estado determinando, né, uma política salarial, né, de salário mínimo, o salário mínimo é tanto, né, quer dizer, vai ser determinado politicamente o valor do salário mínimo. Quando se diz que o valor do salário mínimo é determinado politicamente, você está subtraindo do mercado a possibilidade de ele determinar livremente qual é o valor da força de trabalho. E, com isso, você vai, né, minando, né, digamos assim, a atividade expressa, particularmente, como atividades realizadas pelo mercado. E aí os teóricos do fim da sociedade do trabalho vão dizer, tá vendo? Então Marx não é mais necessário, porque, né, a categoria de trabalho abstrato foi, de certa forma, negada pela atividade do Estado. Seria isso que você está dizendo. E foi isso que eu disse ao Chico, ele parece que não gostou muito, mas tudo bem. Ele deve estar lá no inferno esperando por mim quando eu for. A mão que estava levantada sumiu para mim. Eu acho que o Rui está escrito. Ana Maria. É verdade, Ana Maria. Alguém mais está escrito aí, pessoal? Pode fazer uso da palavra. Bora, Ivan. Professor, eu estou pensando mais naquelas coisas específicas. Por exemplo, um aspecto que tem chamado a atenção hoje é a questão do trabalho envolvendo religião, religiosos no Brasil. Isso é um aspecto que eu tenho pensado. E tenho pensado, por exemplo, nessa fala do senhor, depois que o senhor comentou, é que eu fiquei pensando que realmente estes teóricos mais recentes que falam que Marx está superado, que não existe luta de classes, como os que eu mostrei na semana passada, né? Byung-Chul Han, Dardot e Laval e etc., eles realmente não trabalham a categoria do trabalho abstrato. Não. Eles não lidam com essa categoria. Nenhum. Quando você lê o texto, é como se ela realmente não existisse, ela saísse dali. Então, eles não percebem, e por que eu compreendo que isso é fundamental a partir da fala do senhor? É a centralidade que o trabalho abstrato tem na sociedade capitalista. Isso. A extração do mais-valor e inserido nessa própria relação de trabalho, nessa relação de mercado, em que um entra com a força de trabalho, que é a única coisa que tem para vender, e o outro tem a condição de explorar e comercializar essa força de trabalho. Então, essas duas questões que eu tenho pensado, realmente, o pessoal que trabalha eles trabalham dois aspectos. Primeiro, uma naturalização do capitalismo, como se o capitalismo sempre existisse e fosse o meio de produção mais racional, o melhor meio de desenvolvimento que a humanidade já teve. E aí eles acabam eternizando, né, esse meio de produção, e aí retiram outro aspecto, que, desculpa ser prolixo, tá, professor? Não, tudo bem. E eles retiram outro aspecto, que é como esse capitalismo, esse modo de produção, é historicamente situado. Ele nasce a partir das relações humanas, da construção humana, e só pode mudar assim também. Então, eu fiquei pensando muito nisso, na questão vinculada à religião, que hoje é o meu tema de estudos no doutorado, e a questão vinculada a como essa categoria some dessas análises mais contemporâneas acerca da sociedade capitalista. Professor Francisco, Oi. Vou passar uma questão aqui também do Bruno, que está no chat, eu acho que merece
esclarecimento, porque ela sempre aparece. Surgiu-me uma questão: o trabalho realizado no setor público seria qual tipo de trabalho, concreto ou abstrato? Bom, vamos lá. Nem uma coisa nem outra. Vamos lá. Eu acho que a questão deveria ser formulada, você me desculpe, é o Bruno, né? Você me desculpe, ela deveria ser formulada de forma diferente, né? O trabalho realizado no setor público é produtivo ou não? Ou improdutivo? Né? Porque todo trabalho produtivo, né, que é um trabalho que é trocado diretamente por capital, é trabalho abstrato. Como esse trabalho no setor público não é trocado diretamente pelo capital, mas pelo Estado, que seria uma segunda mediação, que já se apropriou de um pedaço da mais-valia que foi gerada sob a forma de imposto, porque pagam os funcionários públicos, esse trabalho aí não se troca diretamente por capital, logo não é trabalho abstrato. É um trabalho, como é que eu classificaria esse tipo de trabalho? Como um trabalho improdutivo. Improdutivo significa dizer o quê? Que ele não faz parte do circuito de valorização do valor. Dentro do circuito de valorização do valor, vamos pegar mercadoria, não, dinheiro, mercadoria, M', D'. Aqui eu tenho um circuito total do capital, eu tenho um ciclo, pensa esse ciclo como o ciclo do capital dinheiro, que o Marx apresenta no primeiro capítulo do livro 2, né, do Capital, como sendo o circuito geral do capital. Né? Então, você tem o primeiro, o dinheiro se trocando por mercadoria, na esfera produtiva, a mercadoria vai ser produzida, vai levada para o mercado para ser trocada por um M' maior do que o M' inicialmente que ele comprou, força de trabalho, meio de produção, etc. Se o trabalho está dentro desse circuito aí, ele é produtivo ou é improdutivo. Se ele está ligado diretamente à produção da mais-valia, ele é produtivo, ele é abstrato. Se ele não está ligado ao comércio, ao serviço e assim por diante, ele não é produtivo, porque ele não está diretamente alocado dentro desse circuito, naquela esfera que produz o valor, aquele pezinho. Ele está fora daquele pezinho, né? Tem lá onde se produz a mais-valia. Então, ele é um trabalho improdutivo. Mas é improdutivo, mas necessário. Porque o capitalismo sem poder de polícia, né, sem um setor jurídico, né, sem uma gama de servidores públicos, o capitalismo seria inviável. Então, ele não é trabalho abstrato, porque não está dentro do circuito do capital, ele não é produtivo, porque também não pertence ao circuito do capital, mas ele é improdutivo, mas um improdutivo necessário à vida do próprio sistema. Né? Então, eu acho que a questão, Bruno, não sei se você concorda comigo, mas acho que a questão deveria ser colocada nesses termos. É produtivo ou improdutivo? Que, aliás, essa é a questão, né, que está muito em voga entre o pessoal de serviço social, né, entre o pessoal da pedagogia. Nosso trabalho, que diabo é o nosso trabalho? Ele é produtivo ou improdutivo? Né? Acho que a questão vai por aí. Perfeito. E o professor já também se contempla a questão da Ana Maria, que era justamente o seguinte: professores, prisioneiros que trabalham nos presídios, que tipo de trabalho eles exercem? Eu acho que, pela essa exposição, já fica esclarecida também a questão da Maria. Ana Maria, imagina uma sociedade capitalista governada por Madre Teresa de Calcutá e São Francisco da Vida. Seria horrível, né? Porque Madre Teresa de Calcutá fica pregando amor ao próximo, não sei o quê. São Francisco da Vida, né? Tirou até a roupa, saiu nudo para procurar animais por aí afora. Né? Vamos fazer o bem. Aí eu me lembro do Hobbes, Thomas Hobbes, né? Hobbes, olha, no Estado que precede a sociedade civil, no Estado, como é que ele diz, meu Deus, do Estado de natureza, né? Os indivíduos vivem se degladiando entre si. Né? Quem resolve não degladiar com os outros, não brigar com os outros, quem vai pregar catecismo, por exemplo, né? Nessa sociedade onde todo mundo está numa guerra perpétua e contínua entre eles, pregar a paz seria, né, um suicídio. Seria a mesma coisa que ir para o inferno e pregar o catecismo lá, né, no inferno. Você seria jogado dentro de um caldeirão
fervendo de água quente muito rapidamente. Pessoal, alguém tem mais alguma questão para colocar? Ainda temos um tempinho aqui, então fiquem à vontade para levantar questões sobre o tema ao professor Francisco. Só mais uma questão, me permita, professor Osmar? Não, Ivan. Professor, fala-se em trabalho abstrato porque é o trabalho abstraído, não é isso? Não, há uma abstração que Isso. vai reduzir os diferentes tipos de trabalho a simplesmente um trabalho médio, um trabalho simples. É a forma de proceder, vamos falar assim, não gosto da palavra, metodologicamente, para você chegar ao conceito de trabalho abstrato. Né? É dessa forma. Porque se coloca da forma que você está dizendo, parece que o trabalho abstrato só existe na cabeça do sujeito cognoscente, né? Quando, na verdade, é a própria realidade que transforma os diferentes tipos de trabalho em trabalho abstrato. Não é uma questão de redução subjetiva, não é abstração subjetiva, é real. Não gosto muito do nome real, porque, sei lá, é meio complicado, né? Mas é uma abstração realizada pelo próprio mercado, pela própria sociabilidade. Isso é uma forma de existência do trabalho na sociabilidade capitalista. Rapaz, eu fiquei muito feliz, viu, Osmar? Não vou mentir, né? Eu vou sair daqui na economia de troca, a subordinação do valor de uso ao valor de troca. O que é isso? Deixa eu ver aqui a questão do companheiro ou da companheira. Valor de uso ao valor de troca produz como consequência social mercadorias descartáveis supérfluas. Gostaria que considerasse a concepção, deve ser concepção, de sociedade de consumo. Eu não sei nem quem é Vozes da Filosofia, né? Eu não sei como é o nome dele, né? Dele ou não é ele, né? Eu não sei bem, né? Eu não milito bem por essa seara aí, o Claudinei, mas, né? Essa invenção de sociedade do consumo, né? Esse tipo de concepção aparece como uma forma de complementar, né, a própria teoria marxiana do valor. Eu acho que isso já está pressuposto no próprio Marx, ou está posto pelo próprio Marx. Né? O capitalismo é um tipo de sociedade, quanto mais produz, quanto mais ele subordina a sociedade como um todo, ou joga dentro do mercado a sociedade como um todo, melhor para o capitalismo. Né? Quer dizer, a produção para o mercado vai exigir do capital que crie mercado não só a nível local, onde ele de sua origem, mas a nível mundial. Né? Quer dizer, o mercado para a realização de mercadorias. Né? Obviamente que essa atividade, né, de produção de mercadorias para realização de lucro, né, tornou mais efetiva, tornou-se mais gritante na sociedade que nós vivemos hoje, né? Mas eu não vejo como uma coisa nova, né? Eu acho que a leitura da introdução dos Grundrisse, né, quando o Marx trata da produção, consumo, distribuição, troca e circulação, né, ajuda muito. São momentos constitutivos de uma mesma totalidade. Correto. Uhum. É o que, Ivan, que você falou aí? Semana que vem nós vamos para a teoria do valor, que eu acho que o professor já adentrou bastante, mas aí é um outro palestrante, e nós continuaremos aí nessa discussão e aprofundaremos, com certeza, cada vez mais, com visões. Eu acho que isso é importantíssimo nesse curso, que a gente está tendo abordagens na obra do Marx de formas diversas, que permite a gente poder ir ao próprio Marx e aprofundar os nossos estudos. Eu queria, sim, professor, de fato, agradecer muitíssimo você primeiro ter aceito o primeiro convite de fazer uma discussão em um encontro e depois por se colocar, por demanda aqui desse coletivo, mais um encontro, né? Que certamente, penso que todos que aqui estão presentes, foi fantástico hoje. Eu, particularmente, serviu para mim
entender algumas coisas que a gente sempre vai aprendendo, quanto mais a gente estuda o Marx e ouve pessoas, né, que já têm um caminho até maior de estudos, ajuda muito a gente a avançar e ir muito mais além, né? Acho que isso é importante, né? Essas chaves de leituras que são colocadas economiza muito esforço da nossa parte, apesar que o estudo ainda vai exigir muito esforço para a gente entender essas questões que foram colocadas nesse encontro e no outro. Então, professor Francisco, novamente agradeço. Fica o convite aí, quando possível, a gente se organizar aqui uma atividade presencial. Já externalizo o convite para vir aqui ao interior do Paraná, né, na nossa universidade, para uma atividade presencial, e aí para a gente poder também, né, conversar com mais tempo, tomar uma cervejinha por aqui. Ah, legal. Agora você disse tudo. Você disse tudo. Passa a palavra, professor, para o senhor fazer as considerações finais, e assim a gente encerrará o nosso encontro de hoje. Joia. Eu é que tenho que agradecer, né, Osmar, pela oportunidade que foi me dada, né, de eu expor a minha compreensão que eu tenho de Marx, né? Como você mesmo falou, tem leituras diferentes, né? E quando a gente tem a oportunidade de colocar da gente, é extremamente importante, né? Porque eu acho que o marxismo não tem só uma leitura, né? Você tem várias leituras, né? Então, é do embate dessas leituras que torna a coisa mais interessante, né? Que torna a compreensão de Marx muito mais rica, né? E eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído nesse sentido, de trazer um pouco, né, da minha leitura, que deve ser confrontada com outras leituras, né, como a do Emiliano, do Emiliano, que me antecedeu. A leitura que vem posteriormente à minha deverá divergir um pouco da minha, assim por diante, mas no total, uma síntese de múltiplas determinações nos enriquece, né, a partir daí. Eu é que agradeço e coloquei meu telefone aí no chat, né, e estou à disposição de vocês para novos encontros, se for o caso. Obrigado. Eu acho que, professor, o pessoal que fez o nosso curso ano passado, que a gente fez uma discussão mais extensa dos lukácsianos, questão do trabalho, eu acho que hoje ficou uma pulguinha aí atrás da orelha, né? Para pensar essas questões. Eu acho que mereceria, em um outro momento, vamos tentar fazer uma agenda aí para a gente discutir essa questão com mais tempo, tá? Pessoal, um abração para todo mundo. Até próximo sábado, a gente começa a discussão da teoria do valor com o professor lá da Universidade Federal. Boa semana para todos. Grande abraço, bom fim de semana, pessoal. Um abraço, gente. Me manda o texto, viu? A gravação, Osmar. Sim. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. Abraço, Rui. Abraço.